Olá pessoal, iniciamos mais uma aula hoje sobre Sistema de Amortização, parte 1. Nesta aula então trataremos de Sistema de Amortização francês, tá? Que é como se fosse a tabela Price, mas a Price tem uma particularidade segundo alguns autores. Então, Sistema de Amortização de Empréstimo. As amortizações de um empréstimo é um processo de sua liquidação por meio de pagamentos periódicos. A amortização pode ser efetuada de várias formas. Estudaremos os sistemas de amortização mais utilizados, no caso é o sistema francês, o sistema de amortização constante, tabela saque. Também tem outros sistemas, como o sistema americano, enfim, tem outras formas, mas os mais utilizados no mercado hoje são esses dois. Então, o sistema de amortização francês, nesse sistema a dívida é liquidada em prestações mensais. Prestações essas que já embutem a amortização do principal, capital emprestado, e dos juros. Com relação ao juro, é importante destacar que ele decresce à medida que as prestações são quitadas. Sendo assim, as amortizações do principal serão de forma decrescente. As amortizações. No entanto, a característica principal é de que no sistema francês as prestações são sempre iguais. Então, esse sistema corresponde à sequência de anuidades periódicas postecipadas, esquematizadas da seguinte forma. Então, essa ideia aqui nos leva àquela questão das séries periódicas, então, a gente vai observar que, em função disso, as prestações são iguais. Enfim, a gente tem como analisar isso, vai encontrar o valor das prestações, o valor das parcelas, de acordo com o que nós já estudamos em séries periódicas. Então, vamos ao primeiro exemplo aqui. Um empréstimo de R$100.000 será pago pelo sistema francês em 5 prestações mensais, postecipadas. Se a taxa de juros for de 5% ao mês, veja como ficará a planilha de amortização. Então, coloquei aqui a planilha. Tá? Então, a gente tem aqui o período 0, 1, 2, 3, 4, 5, são 5 parcelas. Né? Aqui 5 prestações mensais, onde nós temos uma taxa de juros de 5% ao mês. E então a gente vai organizar essa tabela como saldo devedor, o valor das prestações, o valor dos juros que são cobrados em cada uma das parcelas e o valor que é amortizado mês a mês. Então iniciamos com o saldo devedor no período 0. Então o primeiro passo é a gente indicar aqui o saldo devedor de R$100.000. Ok? Depois a gente precisa calcular o valor das parcelas e a gente vai utilizar a forma das séries periódicas, das prestações postecipadas. Então a gente vai utilizar PV igual a PMT, 1 menos 1 mais I na menos N sobre I, onde no I eu vou colocar o 5%, que daí eu divido por 100, o 5% vai dar 0,05, e o período também é 5, porque são 5 parcelas. Então, fazendo a devida substituição, o meu PV é R$1.000, tá? A minha taxa 0,05, que é então os 5% dividido por 100, e o N aqui, que no caso é 5, são 5 parcelas. Então, primeiro a gente faz a soma aqui, aí vamos ter 1,05. Calculando essa potência, fica 0,7835, 2617. E aqui uma observação interessante, gente. Nos demais cálculos, a gente utilizava sempre o arredondamento. O que acontece? No caso aqui do sistema de amortização, e geralmente até é utilizado uma planilha, enfim, para fazer a resolução, se nós arredondarmos aqui, ele vai acabar dando uma diferença no final da tabela. Então, o ideal aqui é a gente utilizar todos os valores após a vírgula, ou até mesmo utilizar uma HP, para que a gente encontre o valor de forma mais exata no final dessa tabela. Bom, estamos seguindo aqui, resolvemos essa potência, chegamos nisso. Fazemos a subtração aqui, teremos então 1 menos o 0,78, e aí vai dar 0,21647383. Faz o quociente com 0,05, teremos 4,3294766. Esse valor aqui que está multiplicando o PMT, ele vai passar para o outro lado, então em quociente, então vai dividir. E aí, dividindo esse processo, encontramos o valor da parcela, que é 23.097,48. Então, sendo esse o valor da parcela, colocamos aqui o valor das parcelas. Por que eu estou preenchendo toda essa coluna aqui das prestações? Porque o valor das parcelas aqui são todas iguais. Okay?
Então, vou repetir aqui o processo e aí sim. E aí agora, a partir de agora, a gente vai utilizar o processo. Ou seja, como que eu calculo o juro? Eu vou pegar o saldo devedor e vou multiplicar pela taxa. Ou seja, pego os 100 mil reais, faço vezes, né, o 0,05, né, e aí eu encontro os 5 mil reais, certo? Tendo esse valor aqui, o que eu faço? Daqui para cá, eu vou subtrair. Então, 23.097 menos 5 mil, teremos então 18.097,48. Ou seja, desta prestação de 23.097, 5 mil é de juros e 18 eu vou amortizar a minha dívida. Ou seja, eu vou pegar os 100 mil menos o 18.097,48 e aí eu vou ter então R$ 81.902,52. Ou seja, 100 menos 18.097 vai dar o 81.902. Ou seja, após o primeiro período, o que acontece? A dívida que era de 100 mil, vou ficar devendo 81 mil. Ok? Bom, desse 81 mil, agora eu calculo os mesmos 5%. Calculei 5% para chegar sobre 100 mil para chegar nos 5 mil. Calculo 5% sobre 81.902 para chegar no 4.095,13. O que eu faço? Faço a subtração, esse menos esse, né? O 23 mil menos o 4.095,13. Teremos então 19.002,35. O que eu posso observar? Que desses 23.097,48, 4.095,13 é juros e 19.002,35 centavos é o valor amortizado da dívida. Então, se esse é o valor amortizado da dívida, pego 81, faço menos o 19.002 e teremos 62.917. Ou seja, repete-se esse processo até o final da tabela. Ou seja, pega esse valor, calcula 5%, teremos 3.145,01. Subtrai o valor da prestação pelo valor do juro, temos o valor da amortização, que é de 19.952,47. Encontrado o valor da amortização, pego esse valor aqui do saldo devedor, menos esse valor da amortização, teremos 42.947,70, certo? Calcula 5% sobre ele, e aí teremos 2.147,38. Subtrai o valor dessa parcela pelo valor desse juro, teremos a amortização no quarto mês. Então, saldo anterior, 42.947,70, menos a amortização atual, teremos então a nossa amortização, o nosso saldo devedor atual, que é de 21,97. Calcula 5% sobre isso aqui, teremos 1.099,88. Quando eu subtraio o valor da prestação menos esse juro, o que eu vou ter? O valor da amortização atual, que vai ser exatamente o valor do saldo devedor. Ou seja, subtraindo o saldo devedor anterior menos a amortização atual, zeramos então a nossa dívida. Certo? Bom, o que a gente pode fazer? Calcular aqui. Fazer o a gente observa que o somatório das amortizações vai dar o valor do nosso empréstimo. Tá? Somando todos os valores dos juros, vai dar 15.487 reais com 40 centavos, né? Automaticamente pagamos no total de prestação a soma desses dois valores aqui, né? Que vai dar os 115.477 com 40 centavos. Algumas características que a gente pode observar desse sistema francês, tá? As prestações são iguais, certo? Os juros, eles vão diminuindo com o passar das parcelas, né? Por quê? Porque vai diminuindo o saldo devedor. Então, conforme vai diminuir o saldo devedor, diminui o valor das parcelas. E com isso, como diminui o valor das parcelas e as parcelas são sempre iguais, automaticamente aumenta o valor das amortizações. Então, a característica principal do sistema francês é: tenho parcelas iguais, tenho juros de forma decrescente e a amortização de forma crescente. Como que ficaria isso no HP, então?
Nós temos como calcular o valor do sistema francês preenchendo a nossa tabela utilizando o HP 12C. Bom, e aí a gente faz o R$1.000, o R$100.000, aperta o CHS PV, vai aparecer então lá menos R$100. Então armazeno isso aí. O processo inicial é para fazer o cálculo da parcela. Depois eu coloco o 5, informo o I, que vai dar o 5 ali. Depois o 5, número de parcela, 5N, né? E depois eu aperto o PMT, então vai dar o valor da parcela, certo? E aí eu vou preenchendo lá. O que eu faço então? Aperto o 1, o F, o amort, que é da amortização. O que vai aparecer? Vai indicar o valor do juro da primeira parcela, que é os 5.000. Depois eu aperto essa tecla aqui, o X maior ou menor Y. O que vai acontecer? Ele vai dar o valor da amortização dessa parcela. E aí depois eu aperto o RCLPV e vai dar o quê? O valor do saldo devedor, certo? Então, primeiro era de 100.000, passada a primeira parcela ficou 81.902. Segue nessa mesma situação, vou utilizar um F-amort, vai dar o juro da parcela atual. Depois aperto o XY, vai dar o valor amortizado da parcela, depois o saldo devedor no segundo período. E aí segue o mesmo ciclo, calcula o valor do juro, aperta o X maior ou menor o Y, vai encontrar o valor da amortização da parcela, depois o saldo devedor da parcela, certo? Segue adiante, aperta um F amort, a mesma sequência, sempre a mesma sequência, vai dar o valor do juro. Depois aperta a outra tecla, vai calcular o valor da amortização e depois o valor da dívida atual. Segue no outro ciclo, valor do juro, valor da amortização da parcela e aí vai dar então o nosso saldo atual, que vai ser nulo, no caso, se quitou então essa dívida. Agora, para a gente poder observar melhor aqui então. Então a gente vai colocar o 100.000 CHS PV, né? Vai aparecer o 100.000, depois o 5I, e aí vai aparecer o 5 ali, o 5N, vai aparecer o 5 ali, depois eu vou apertar o PMT e aí vai dar o valor então da parcela aqui. A partir daí, a gente segue sempre o mesmo processo, ó. Aperta o 1, o F e o amort, que é da amortização. O que vai acontecer? Aparece o valor do juro. Depois, vem nessa tecla aqui, ó, X maior ou menor Y aqui, vai aparecer o valor da amortização da parcela, tá? Que é a diferença do valor da parcela com o valor do juro dessa parcela. Depois, a gente aperta o RCL e o PV e vai dar o saldo atual, certo? Bom, gente, aí depois, esse processo aqui, ó, ele se repete para cada uma das linhas da nossa tabela. Aperta um F, vai dar o 4.095, aperta a tecla aqui, o X maior ou menor, o Y, vai dar o valor dessa amortização da prestação, tá? E depois aperta o RCL e o PV, vai dar o valor do saldo atual. E assim segue o processo. Mesma coisa aqui, 3.045, tá? Aí vai dar o 19.952, aperta o RCL PV, saldo atual 42. Segue o ciclo de novo. Um F amort, tá? Aí calculou o valor do juro, aperta a tecla aqui para calcular o valor da amortização da parcela e depois o RCL PV para encontrar o valor do saldo devedor, segue no último ciclo, um F amort, valor do juro, X maior ou menor o Y, valor do saldo da amortização da parcela e depois RCL PV vai encontrar o saldo zero, ou seja, preenchemos a nossa tabela sobre o sistema francês. Seguindo aqui então o nosso exemplo 1, o que a gente pode observar? Tá? Temos o valor das parcelas que é de 23.097,48.
Temos o total do juro, que é 15.487,40, que a gente viu na tabela. O valor total de financiamento, 115.487,40. Tá? E o que a gente pode observar? Então, aquilo que eu já tinha alertado quando a gente estava observando a tabela. O valor da prestação sempre é o mesmo. O valor dos juros eles vão diminuindo com o passar do período. E o valor das amortizações vai aumentando. Certo? Encerramos então essa primeira aula sobre o sistema de amortização. E até a próxima.